Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta quinta-feira da educação. Voltamos com esse tema que é tão especial. Nós estávamos com a Veri de férias por um tempinho, pelo fato de ter assumido a Expo, grandiosa Expo de Nova Prata, e agora ela está de volta aqui comigo nessas quintas-feiras da educação, e hoje trazendo um papo super especial. Nós vamos falar sobre as histórias das escolas rurais de Nova Prata, e junto com ela estará a Sônia Prigo Pagnoncelli, que fez mestrado dentro deste assunto. Nós vamos conversar e entender um pouquinho sobre toda essa trajetória da Sônia também. Então, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes, como sempre, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira em 2 horários. Hoje, quinta-feira, nós temos às 7 horas da noite, que se você está assistindo nesse horário, ou às 22h30. Então, agradecendo ao Sicredi, gente que coopera, cresce. A Objetivo Ambientes Planejados, próximos bombeiros, uma esquina linda aqui em Nova Prata, com móveis, decorações, tudo para o teu ambiente ficar especial. A Manfi, produtos alimentícios, o sabor que faz a diferença. A Ótica Bem Ver, com joias, acessórios, óculos de sol, grau, dá uma passadinha lá na Ótica Bem Ver. Inclusive, passei esses dias por lá para poder encomendar o meu óculos, preços, condições de forma especial, sem contar que eu até vou vir um dia desses com ele para mostrar para vocês o quanto lindo é. Então tem muitas opções. Dá uma passadinha na Ótica Bem Ver. E Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade. Eu e o Franco vestimos Beneduzzi aqui nos programas Algo a Mais, de segunda a sexta-feira. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. E ao RP Mercados, no bairro São Cristóvão, aqui em Nova Prata. Um ambiente grande, com muitas possibilidades de compra e horários especiais, de segunda a sábado até as 21 horas e domingos e feriados até as 20. Então, pessoal, agradecendo a todos eles. Agora, meu boa noite vai para as meninas que estão aqui comigo, a Vera e a Sônia. Sejam muito bem-vindas, meninas. Mais uma vez, Vera, retornando às quintas-feiras da educação. Boa noite, Laura. Boa noite, Sônia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Então, estou de volta nesse espaço tão maravilhoso que é o Algo a Mais, e principalmente nas quintas falando sobre educação. Eu sempre digo que eu estou fazendo outra faculdade participando desse programa, porque a gente conhece profissionais maravilhosos, que nem a Sônia, que a gente vai conhecer um pouquinho do trabalho dela hoje, e a gente aprende muito. E a nossa vida é feita de etapas, de fases, e o aprendizado tem que estar sempre presente. E esse é um espaço muito importante que a Conecta proporciona a todas as pessoas, porque faz com que a gente consiga valorizar os profissionais da educação que estão tão desvalorizados nos dias atuais. Então é sempre muito bom trazer pessoas aqui competentes, professores, trazer trabalhos relacionados com a educação, história da educação, e é muito gratificante poder levar as pessoas que estão nos assistindo um pouquinho mais desta fantástica esse fantástico mundo que é o aprender. É isso aí, falando na valorização, né, Veri? E falando também o quanto é importante nós estarmos frisando que educação está em tudo. É a base de tudo, né, Laura, que nem a gente sempre fala. É o princípio de tudo. Então, é extremamente necessário e importante poder falar sobre isso. E, Sônia, seja muito bem-vinda. Gostaria que tu te apresentasse para o pessoal em casa. Então, boa noite a todos os que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui. Boa noite a Laura, a Veri. Já quero agradecer esse espaço, né, tão exímio, para que o pessoal que está nos assistindo e que nos assistirá posteriormente possa compreender um pouquinho sobre a temática acerca do que eu pesquisei no mestrado.
que meu trabalho, então, está inscrito em História e Filosofia da Educação, porque é a história da educação de Nova Prata, é o que me traz muito orgulho ter pesquisado sobre a história da educação de Nova Prata. E deixar um pouquinho registrado, né? Nova Prata, ela carece ainda de outros estudos, que depois nós comentaremos. E a história, nós somos sujeitos e parte de uma história, nós fazemos a história acontecer, né? Somos resultados também de uma história. Então, meu muito obrigada por essa oportunidade. Maravilha! E Sônia, eu gostaria que tu falasse um pouquinho, contasse para nós como tu chegaste a pensar em fazer um mestrado, por que este tema para o teu mestrado? Então, nós que somos professores estamos em constante movimento e constante evolução, como outras profissões, mas se tratando de educação, que é a base, né? É a principal sustentação que move, então, a humanidade, vamos dizer assim, em linhas gerais. Sempre me incomodou algumas questões, e quando eu terminei a pedagogia, fui fazer outras pós-graduações. Eu fiz na área de gestão, eu fiz na área da educação infantil, porque ingressei trabalhando na educação infantil. Depois eu trabalhei na BEM, além das creches, que na época era creche, porque faz mais de 20 anos que eu atuo como professora de escola municipal, aqui em Nova Prata. Trabalhei depois, concomitante a isso, nas escolas multisseriadas, que são as escolas do interior, onde os alunos estão em várias séries, em uma sala de aula só, com um professor, ou às vezes dois, né, se tem 2 salas de aula na escola. Como eu trabalhei nessas escolas, esse era um assunto que me mexeu muito, porque fez parte do meu início de carreira. E quando eu fui conversar com a minha orientadora do mestrado, eu contei um pouquinho da minha trajetória enquanto professora municipal, e a minha orientadora foi a professora doutora Terciane Angela Lucchesi, uma pessoa extraordinária, uma profissional fantástica, que tem o feeling, né? Só contando a minha trajetória, ela disse: Sônia, aqui tem um tema especial para te tratar, para te pesquisar. E de fato foi, porque eu tinha outras sugestões, né, para mim ir pensando. Porque quando nós iniciamos no mestrado, a gente não inicia com um tema propriamente definido. Isso, junto com a orientadora, nós vamos meio que moldando, lapidando o tema e construindo junto com a orientadora, com os professores, vai ocorrendo as disciplinas e aí vai amadurecendo a ideia. E, de fato, foi o que aconteceu. Então, eu decidi pelo processo histórico das escolas multisseriadas, porque foram todas fechadas. Os alunos, por sua vez, foram deslocados para as escolas regulares, que hoje ainda estão em funcionamento. Essas escolas que hoje ainda funcionam, elas abraçaram esses alunos que vieram do interior. Houve uma mudança muito grande, né? Tanto no sentido pedagógico, né, da prática pedagógica, no sentido de cultural para esses alunos, porque eles trocaram de comunidade. Então, essa pesquisa, ela abrangeu vários aspectos. Foi uma pesquisa bastante ampla, mas que se afunilou na questão do processo de nucleação dessas escolas. Então, dentro desse tema, eu fui pesquisando. Cada capítulo do meu trabalho, ele vai tratar sobre um assunto. No primeiro capítulo, eu vou abordar, então, já a parte mais metodológica e teórica, né, que é o que vai dar sustentabilidade ao meu trabalho. E depois eu vou trazendo, então, todas as outras questões. E que vai ficar registrado, né, para
história de Nova Prata. Uhum. Isso me deixa bastante feliz. É bacana, e depois vamos ter mais perguntas sobre todo esse trabalho, porque realmente, te ouvindo contar e de uma forma com esse ânimo, né, a gente vê que realmente, com certeza, um grande trabalho. Veri, pensando nesse tema e pensando nessa mudança agora, né, levando para a tua experiência como prof também, ver que as crianças elas partem de uma escola que era multisseriada e vão para uma escola regular, onde elas podem ter o ensino talvez direcionado àquela idade, porque não que antes não fosse, porém, como tu vê essa evolução, talvez, se podemos assim colocar uma evolução? Laura, assim, esse trabalho que a Sônia fez, ele é muito interessante e muito importante, porque como ela disse, ficará na história, no resgate dessas escolas municipais, rurais, com classes multisseriadas, que sempre também me encantou. Eu nunca trabalhei em escola multisseriada, sempre residi no centro da cidade, em Serafina Correia, e sempre já em escolas maiores. Mas sempre me atraiu passar pelo interior e ver uma escolinha que hoje em dia elas estão desativadas, sempre foi motivo de muita curiosidade minha, porque eu sempre olhava e pensava quem foram os professores, quem eram os alunos, como era trabalhado o ensino nessa época em que o professor tinha que dividir o quadro ao mesmo tempo para dar aula de primeiro ou quinto ano, por exemplo, todos na mesma sala e passar o conteúdo para uma série, para outra e depois para outra, né? Inclusive, a minha mãe trabalhou numa escola, então eu sempre ouvia relatos da minha mãe contando como era, como ela tinha que se virar sendo professora, diretora, tinha que fazer a merenda, tinha que limpar a escola e tinha que dar conta de todos esses alunos com séries diferentes ao mesmo tempo. Dá um nó na cabeça da professora, né? Mas eu vejo assim que naquela época, pelos relatos que a gente tem, até pelo que a Sônia colocou, e algumas pesquisas que eu também fiz com colegas minhas que trabalharam, tinha um sentimento diferente do que tem hoje. Porque eram escolinhas do interior, onde a comunidade abraçava a escola, onde o professor era visto como um herói, onde o professor recebia a valorização que o professor merece, porque o professor tem um papel fundamental na sociedade. E os alunos também, eles eram mais engajados em aprender. O aluno que tinha uma idade ou estava numa série mais avançada auxiliava o professor na série. Com um aluno menor, por exemplo, do quinto ano, ajudava de primeiro, que estava na alfabetização. Tinha a história de ser do interior, de estudar a sua realidade, de conviver no seu meio ambiente, que depois a Sônia vai saber colocar melhor do que eu. E aí esses alunos saíram desse espaço e foram para uma realidade totalmente diferente, uma escola maior. Tem o lado de que havia um professor para alunos da mesma idade, da mesma faixa etária, com o mesmo conteúdo, mas também se perdeu um pouquinho dessa característica de interior, desse carinho, dessa convivência com a comunidade. Então, foi um processo que aconteceu, que tem o lado positivo, mas também tem o lado negativo disso tudo. Então, eu acredito aí, né, Sônia, que teve esses dois lados. Temos os aspectos positivos e temos os aspectos negativos. O principal dele, que eu vejo de comparação de tempos atrás com o de hoje, é a desvalorização do professor, da escola. Muitos professores estão trabalhando hoje, a maioria deles com baixos salários, condições precárias, recebendo ameaças, agressões por parte dos alunos, hostilidades por parte de alunos e às vezes também por parte de alguns pais. Lógico que a gente mora num município menor, que não acontece tanto, mas quando a gente fala em termos de Brasil, existe muita assim, desvalorização por parte de toda a sociedade para um profissional que deveria ser o mais respeitado, o mais importante, porque, como a gente disse, educação é a base de tudo.
E os governos deveriam investir em educação para ter uma sociedade melhor. Então, claro, teve todo esse processo, porque numa escola do interior, até em questões econômicas, né? Facilita, então, o transporte para ir numa escola maior. Também numa escola maior tem todo o acesso pedagógico de uma biblioteca maior, de funcionários específicos, cada um fazendo o seu trabalho, setores, o aluno estudar com os mesmos colegas, com a mesma faixa etária. Tem um lado muito positivo, mas se perdeu aquele carinho, aquele aconchego, aquela história de realmente escolinha do interior que era vista como o elo principal da comunidade. E quando tu falas, Veri, lembro, porque muita gente falava que numa cidade, principalmente as pequenas, ou enfim, se valorizava o professor, o médico e o padre, né? Exatamente. Então eram as 3 autoridades daquela comunidade, né? Então a gente vê como isso talvez já mudou um pouquinho, a gente viu, claro, demanda, as cidades crescem, são mais professores, pessoas diferentes que chegam na comunidade também, então ir recebendo todo mundo. Porém, a gente sabe todas as dificuldades que hoje um professor passa para poder estar atuando. Agora nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos falando um pouquinho mais sobre a história das escolas rurais aqui de Nova Prata. Fica conosco. Viva o consumo consciente. Viva a cooperação. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta, porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Ótica Bem Ver. Estamos no mercado há mais de 20 anos, com o intuito de fornecer produtos de alta qualidade no ramo joalheiro, relojoeiro, perfumaria francesa, além de vestir os olhos do nosso cliente com saúde, beleza e conforto, através de produtos de alta qualidade e tecnologia avançada. Ótica Bem Ver. Nossa inspiração é você. Réveillon da Conecta Mais e Grêmio Pratense. Venha brindar a chegada de um ano em que a esperança de dias melhores será o grande presente. Dia 4 de dezembro às 22 horas. Banda Feeling, Alanzinho e DJ Kleber estarão animando a sua festa. Vista-se de branco e comemore junto de pessoas especiais a chegada de um novo tempo. O evento contará com a cobertura da Conecta Mais TV. Maiores informações da Secretaria do Grêmio Pratense. 4 de dezembro. Réveillon da Conecta Mais e Grêmio Pratense. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender.
Retornamos com o programa Algo a Mais desta noite, desta quinta-feira da educação, para falar sobre a história das escolas municipais rurais aqui de Nova Prata. Partindo de um trabalho feito do mestrado, então, da Sônia Prigo Pagnoncelli, e aqui também, juntamente, quem trouxe esse papo para lá de especial foi a Veridiana Valarciota. Então, para a gente saber um pouquinho das escolas rurais aqui do município de Nova Prata. E agora, Sônia, eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre a questão desta pesquisa que tu tivesse, até mesmo, será que podemos depois pensar em algum livro, alguma coisa, para que tu possa expor todo esse trabalho feito? Olha, quando eu iniciei essa pesquisa, não me passava pela cabeça que poderia vir a se tornar um livro, né? Mas já houve sim sugestão para que isso para que essa pesquisa venha a se tornar um livro. E eu acredito que tem grande possibilidade, porque desde os primeiros escritos dela, ela traz um apanhado da história do município que vem contando lá desde o processo da chegada dos imigrantes, né? Dos primeiros habitantes de Nova Prata. Claro que é uma breve descrição, porque a temática da minha pesquisa não é essa. Teria que ser feita uma outra pesquisa, né? Cada tema é um tema, né? E a pesquisa do mestrado, ela vem para se afunilar num tema específico. Mas eu quis, junto com a minha orientadora, fazer um apanhado para contextualizar, porque, por exemplo, alguém de um outro estado vai pesquisar sobre escolas rurais multisseriadas, porque essa prática é uma prática difundida em todo o Brasil. Aqui em Nova Prata nós não temos mais, porque todas as escolas multisseriadas já fecharam, já encerraram suas atividades, mas ainda há no Brasil escolas multisseriadas em funcionamento. Então, possivelmente terão outros trabalhos de pesquisa direcionados às escolas multisseriadas. E quando for resgatado o meu trabalho, eles forem pesquisar, né, no repositório das universidades e virar o meu trabalho, eles vão pensar, bem, então quem é a Sônia? Onde é esse município de Nova Prata, como se constituiu esse município, quem foram os primeiros habitantes, né? Então, lá, quando era Capoeiras, os primeiros habitantes, quais foram as primeiras imigrações que chegaram, como foram se constituindo as primeiras comunidades, porque as comunidades, como elas eram formadas, e aí tu falaste do médico, do padre, do professor. Elas eram formadas sempre por uma capela, né, a igreja, cemitério e uma escola. Isso aí. Então, sempre foram nesses moldes. E aí vão ter imagens que eu trouxe para vocês de uma capela que eu também pesquisei, da primeira igrejinha luterana, né? Se o Doug puder só pôr o retorno aqui para nós, até mesmo porque ele deve estar colocando algumas imagens. Obrigada, Douglas. Essa imagem, então, é de uma das primeiras escolas, essa também, de Nova Prata, então, e está no segundo capítulo do meu livro, quando eu faço o resgate. Essa, então, uma das capelas, né? Então, ali a gente vê a igreja, a escolinha no ladinho, né? Ali a capela luterana, a igreja luterana, que serviu como escola, né, para depois ser construída ao lado a escolinha multisseriada. Nessa imagem, então, eu tenho, se o Douglas puder dar uma pausa nessa imagem, na minha pesquisa, então, eu tive que focar usando duas escolas multisseriadas rurais. Como eu trabalhei nas escolas do Gramadinho, ali é o núcleo da comunidade do Gramadinho, e nós vemos o cemitério, sinalizado como o número 1, a igreja e o salão da comunidade. Porque a primeira escolinha do Gramadinho, lá em 1918, 18, por aí,
que foi, inclusive, a professora Arcila Pagnoncelli, uma das primeiras professoras que lecionou lá no Gramadinho, que é tia do meu esposo. Ela estava construída próximo ao núcleo, esse núcleo ali. Depois, posteriormente, foi construída a escola multisseriada, daí, um pouquinho mais distante da igreja. Então, ali, na minha pesquisa, eu tive como base essas duas escolas, a Pedro Pagnoncelli e a Padre Diogo Feijó, que foram foco do meu estudo. Porque em Nova Prata teve uma época, quando o município já era Nova Prata, já tinha se emancipado, 22 escolas municipais. E aí foram nucleando e trazendo para as escolas regulares. Neste tempo, eu estava, já tinha saído dessas escolas do Gramadinho e estava como diretora da Escola Municipal Reinaldo Cherubini. Nós recebemos alunos da Capela Santo Isidoro, São Caetano, Três Mártires, Santa Catarina. Então, eu participei de todo esse processo, não só como professora de escola multisseriada, aonde nós tínhamos que cuidar da documentação, dar aula, fazer a limpeza da escola, a merenda escolar, toda a parte burocrática, pedagógica, mas também toda a questão do ensino-aprendizado do aluno, e eu estava, enquanto diretora, recebendo esses alunos. Então, a importância de receber esses alunos que vinham de uma comunidade do interior, aonde eles eram pertencentes àquela cultura, era a sua cultura, eles tinham um sentimento de pertencimento, eu pertenço a essa comunidade. A minha escola é o elo que liga toda a comunidade. Havia uma festa de Dia das Mães, toda a comunidade participava. Havia uma festinha de Páscoa, uma confraternização de Natal, vinham as famílias, mas vinham os avós, vinham os vizinhos que não tinham mais filhos na escola, vinham os antigos alunos. A comunidade girava em torno da escola. E aí, como a Veri falou, o importante papel do professor como gestor, como líder da comunidade. O professor, como dizem os entrevistados, que depois eu quero falar um pouquinho dos entrevistados da minha pesquisa, que foram importantíssimos, os entrevistados disseram, as ex-profs, nós éramos tratadas como rainhas. Né? Eram exemplos. Então, os filhos já vinham para a escola com aquele respeito. O professor tem a sua soberania na nossa comunidade. Então, todo esse contexto, né, de pesquisa, sim, ele traz. E aí eu vou estudar um pouquinho mais com um olhar voltado para essas duas escolas, as práticas pedagógicas, as culturas escolares, tudo que envolve essas escolas, e precisei, então, dos entrevistados. Entrevistei as pessoas, ex-gestores, ex-professores, ex-alunos. Tenho tudo devidamente filmado, gravado e documentado, porque a entrevista, essas memórias agora se tornam documentos, né? Nós temos pessoas que, infelizmente, já não estão mais entre nós. E que valiosas essas palavras que ficaram registradas, né? E assim é a pesquisa. E assim, se porventura se tornar um livro, é essa a importância, que um tempo os professores antigos não existirão mais, a comunidade não existirá mais, os prédios escolares, muitos estão já depredados, abandonados, né? Mas a história, através da escrita de um livro, ela permanece. Então, Sônia, assim, ó, dizem que na vida a gente tem que fazer 3 coisas: plantar uma árvore, acredito que você já tenha plantado, ter um filho e escrever um livro. Então fica aí o nosso apoio, né, Laura, para que esse livro seja escrito, porque realmente vai ser uma contribuição valiosa para todo o município. É um registro para a comunidade. É um registro para a comunidade. E a gente diz, pode ser pesquisa para outras
para outras pessoas que ainda convivem talvez com essa realidade ou que mesmo vão querer saber mais sobre como era. Então, pesquisa. Mas esses registros, eu acredito que seja da melhor forma. Ele é muito importante. E como tu mesmo falas, o intuito da Conecta é ter esses registros. Exatamente. E a gente vê que diariamente a gente registra as pessoas aqui que fazem a diferença na comunidade. E que isso vai ficar. E fica para depois, infelizmente, algumas pessoas já se vão e tudo mais. Mas nós temos esses registros que são ricos. E Laura, quando a Sônia coloca que os professores, as professoras que foram entrevistadas se sentiam rainhas, a gente vê toda a desvalorização que os professores sofreram através do tempo. Então, assim, eu até trouxe aqui uma pesquisa da Global Teacher Status, que ela pesquisa 35 países sobre os fatores, os índices, salário, nível de ensino, respeito aos alunos e a valorização dos professores. Então, pesquisando 35 países com esses itens, deu que a China tirou nota 100 de 1 a 100, tira nota 100 da valorização dos seus professores. Em contrapartida, o Brasil é o índice menor, índice 1 da desvalorização do professor. Na verdade, na valorização do professor, na falta de valorização do professor. Então, assim, o que a gente pode dizer que a qualidade de ensino de um país depende muito da valorização dos professores. E os países que investem recrutando seus melhores alunos, dando oportunidade para que os melhores alunos cursem magistério, vão para a licenciatura, para que se tornem professores, consequentemente eles vão ter uma educação melhor e uma sociedade melhor. Diferente do que acontece aqui no Brasil. Os melhores alunos, se forem fazer uma pesquisa, e existem já pesquisas feitas, eles não vão para a área do magistério, porque está muito desvalorizado, principalmente financeiramente. Quem de nós incentiva os filhos a serem professores? Profissão nobre, mas a gente não vai incentivar, porque profissionalmente, financeiramente, estão desvalorizados. Quando a gente vê que tem professores fazendo 3 turnos diários, então de segunda 4, 5 escolas. a sexta, 3 turnos, 4, 5 escolas, séries diferentes. Chega no final de semana, o que esse professor precisa fazer? Impossível. Corrigir provas, produzir material, e tu acaba não tendo nem sábado e nem domingo. Então, o pessoal que vê em casa, mas capaz, trabalho de segunda a sexta e deu, não vê esse outro lado que faz parte da vida do professor, que está em casa, mas que ele está em casa corrigindo prova. Eu lembro sempre, até um abraço para minha tia Tere lá de Nova Bassano, que nós íamos visitar a nona, que eles moram lá junto, e ela tinha que sempre no domingo à tarde, enquanto todos estavam aproveitando, ela estava corrigindo provas e fazendo mais materiais e tudo mais com o cafezinho dela. Então, assim, a gente vê que realmente isso já fazem anos. Então, imagino que cada vez seja mais trabalhoso, porque as coisas vão mudando de uma forma tão rápida que o professor precisa se adequar de hoje para amanhã. Então, bom, com a pandemia vimos tudo isso, né? E mesmo assim são verdadeiros heróis, né? Porque Exato. se dedicam ao máximo e tentam fazer o melhor possível. Então, assim, só que infelizmente só no amor ninguém vive, né? Com Ninguém certeza. sobrevive. Então, a gente já está chegando numa situação assim de cansaço, de muito desgaste por parte dos professores, porque além da parte financeira, são desvalorizados, né? A sociedade não valoriza o quanto eles merecem. Com certeza. Agora nós vamos para um break e em seguida nós retornamos. Mas antes, eu só gostaria de fazer um convite especial para todo mundo, que graças a Deus, aos poucos, as coisas estão retornando. Esse convívio está sendo retomado com cuidado, óbvio que ainda algumas questões sanitárias precisam ser cuidadas, mas dia 4 de dezembro teremos a festa de final de ano, o Réveillon. A gente está falando do Réveillon, né? Porque é para comemorar o que passou
que de uma maneira ou outra passamos, vencemos, estamos saudáveis, graças a Deus, e também na espera de um 2022 muito próspero. Então, dia 4 de dezembro, uma festa especialíssima que vamos ter da Conecta Mais juntamente com a Sociedade Grêmio Pratense. Pessoal, liguem lá para o Grêmio Pratense, reservem suas mesas, principalmente pessoal que tem o seu contato, né? Porque justamente as mesas, elas são para pessoas de contato, com distanciamento de outras mesas. Então, vai ser muito legal. É uma festa de branco, porém o traje é esporte, então não se preocupem com o traje, porque assim, uma camisa branca, uma polo branca, o homem sempre tem, as mulheres sempre têm algumas peças brancas, off-white, enfim. Então assim, não se preocupem, é para ir, para aproveitar. Nós teremos uma banda, a Banda Feeling, que tocará músicas 80, 90, 2000 e também um pagodinho com o Alanzinho do pagode, então a banda acompanhando o Alanzinho, que vai ser maravilhoso. E também vamos ter o DJ Kleber, que vai estar com música, sertanejo, tudo mais que o pessoal gosta e quer estar ouvindo. Então é para todos os gostos, vão ter todos os cuidados sanitários, sim, vamos ter seguranças, tudo mais. Então assim, pessoal, pode ir tranquilo. Vamos começar a aproveitar com cuidado, responsabilidade, mas não vamos deixar de estar e aproveitar com os próximos, né? Então, fica o convite da Conecta Mais para você. Nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Nossa missão é entregar produtos de excelente qualidade a nossos clientes. Afinal, mobiliar a casa é um sonho. Queremos fazer parte dele e tornar essa experiência única. Nossos móveis são de produção própria e nossa fábrica é equipada com tecnologia de ponta. Contamos com equipe qualificada para desenvolver desde o projeto até a entrega em sua casa, garantindo um acompanhamento personalizado do início ao fim. Venha nos visitar e conferir de perto nossos produtos. Objetivo Ambientes sob medida. Um bom negócio está sempre à sua espera na Concretizar Imóveis. Terrenos, casas, apartamentos, sítios, áreas de terras rurais de todos os tamanhos e imóveis no litoral. Também somos representantes autorizados HS Consórcios, onde você pode adquirir uma carta de crédito sem pagar juros e pagando metade da parcela até a contemplação. Concretizar Imóveis. Concretizando sonhos. Viva o consumo consciente. Viva a cooperação. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta, porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital.
Ótica Bem Ver. Estamos no mercado há mais de 20 anos, com o intuito de fornecer produtos de alta qualidade no ramo joalheiro, relojoeiro, perfumaria francesa, além de vestir os olhos do nosso cliente com saúde, beleza e conforto, através de produtos de alta qualidade e tecnologia avançada. Ótica Bem Ver. Nossa inspiração é você. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite, hoje falando sobre as histórias das escolas municipais rurais de Nova Prata. Estamos aqui com a Veridiana Valarciota e com a Sônia Prigo-Pagnoncelli, que fez um trabalho incrível no seu mestrado com registros sobre as histórias das escolas rurais aqui de Nova Prata. E agora, voltando um pouquinho para esse nosso papo, Veri, nós temos alguns relatos de professores que trabalharam na época das escolas multisseriadas, né? Certo, Laura. Ouvindo a Sônia colocar a sua experiência, eu assisti umas entrevistas delas e eu vi que ela tem uns relatos na pesquisa de professoras, diretoras que trabalharam. E como eu disse no primeiro bloco, eu também sempre tive muita curiosidade em saber quem eram os professores, como era. Eu não tive a oportunidade de trabalhar numa escola, mas eu gostaria de ter tido esta experiência, que eu imagino assim que tenha sido incrível para quem trabalhou. Então eu tive a minha mãe como professora, e a minha mãe trabalhava nas antigas brisoletas, que eram famosas na década de 60, que foi no governo do Leonel Brizola, que ele empregou cerca de 36% do orçamento em educação. Ele criou mais de 5 mil escolas que tinham o slogan que nenhuma criança do Rio Grande do Sul sem escola, ou sem alfabetização, nenhuma criança sem escola no Rio Grande do Sul. Era o slogan. E foi assim, elas duraram por 40 anos. Hoje elas estão desativadas, mas a gente ainda consegue, passando pelas cidades, ver os prédios que eles eram padronizados com 1 ou 2 salas de aula, de acordo com o número de alunos, e uma sala para a merenda, né, um banheiro, e elas eram a maioria delas de madeira, com uma treliça na entrada, são fáceis de identificar. E as cores eram as cores do Brasil, verde, amarelo e azul. Então, as brisoletas, elas marcaram muito a história das escolas municipais rurais. E quem viveu nesta época, quem trabalhou, eu me lembro de outras professoras, minhas tias, que tinham assim muito apreço, muita estima por esta época, porque ele foi um governador que investiu muito na educação e triplicou o número de professores na época. Então, ele tinha a premissa de que a base do desenvolvimento era a educação. E também eu tive colegas, minha idade praticamente, que tiveram a oportunidade de trabalhar e que sempre contaram como uma experiência maravilhosa, que foi a Fabiane Bolsoni e a Iranês Ponzoni Martins. A Fabi trabalhou na Escola Municipal Getúlio Vargas e ela me relatou agora, até para participar desse programa, uma frase que marcou bastante, que ela disse que naquela época os alunos eram respeitosos, tinham clareza dos limites e os pais exerciam autoridade, que foi uma experiência incrível, que os alunos mais velhos ajudavam os mais novos, que a professora fazia tudo, como a Sônia colocou, a parte burocrática, a merenda, ajudava a limpar a escola e ainda dava o conteúdo, né, ensinava os alunos, e que a maior dificuldade da época era em relação à primeira série, que era a alfabetização e que era a que mais preocupava. E que até essa escola ela não existe mais, ela ficava situada em cima de um morro, e os alunos, quando viam a professora chegar, eles corriam para ajudar a professora a subir o morro. Outro relato que eu tenho é da professora Iranês, que também trabalhou numa escolinha multisseriada, que ficava a 38 quilômetros do município, e foi uma experiência maravilhosa. Era a Escola Municipal Capitão Vilarino. E ela conta que ela tinha que morar na casa da família, uma família acolhia o professor que
Por exemplo, ela morava no centro da cidade, né? Na cidade, então ela tinha que se deslocar até essa escola e passava lá semana ou 15 dias. Então ela ficava como pensionista nessa casa. Usava papel carbono, porque não existia o mimeógrafo na época, e os livros eram muito escassos dentro. Ela disse que tinha 4, 5 livros em cima de uma classe, e os alunos muitas vezes nem manuseavam mais os livros, porque eles já estavam cansados de ler aquelas histórias. Interessante que ela coloca também que, como eles limpavam as escolas, a sexta-feira, a cada 15 dias, era o dia de passar cera. Então, os alunos passavam cera na sexta-feira e na segunda-feira os alunos se puxavam nos panos para deixar o chão brilhando. Então, era uma festa e eles ajudavam também a fazer a limpeza da escola. E que tinha uma caixa que ficava próximo à porta e os alunos chegavam até a escola, tiravam os calçados e colocavam dentro daquela caixa e ficavam de meias ou levavam outro chinelinho para não riscar o chão da própria escola. Outro fato também interessante que ela coloca, que a escola, dependendo da época do ano e do clima, ela mudava de turno. No inverno, os alunos tinham aula no turno da tarde e no verão, os alunos tinham aula no turno da manhã. E a convivência com essa família foi uma experiência incrível, porque eram 10 pessoas que moravam na mesma casa. Nossa. Tinha uma avó de 80 anos e um bebê que ela ajudou a criar e ela mantém contato até hoje, família Turani, se eu não me engano. E foi uma experiência incrível, porque o professor, sim, era realmente, eles tratavam o professor como ele deveria ser tratado hoje. Era o centro da comunidade, era o elo, a escola era pertencente à comunidade e a comunidade auxiliava muito. Então são relatos maravilhosos que não devem ser perdidos e como a gente estava dizendo aqui no intervalo, Sônia, a gente te dá uma maior força, né, Laura, para que realmente assim, você tenha o livro praticamente pronto. É só concluir e deixar esse fato registrado, é uma contribuição sua para o nosso município, a nossa cidade. Essa fala, né, das ex-profs de escola multisseriada é realmente aquilo que acontecia nas escolas multisseriadas. Ilustrou assim direitinho a prática que acontecia diária e até da vivência das profs nas comunidades com dificuldade de acesso. E falando acho que a professora, a primeira que tu citaste, a Fabiane, que ela deu aula na escola Dr. Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas, foi uma das últimas escolas multisseriadas a fechar em Nova Prata. Na minha pesquisa eu faço um apanhado de todas as 22 escolas municipais rurais que fecharam, com o seu ano de abertura, a localização de cada comunidade, ano de fechamento e para onde os alunos foram deslocados. Para qual escola núcleo, então, que recebeu esses alunos. Tem imagens ali da escola municipal Reinaldo Cherubini, os mapas também contextualizando, então, ali então, Escola Municipal Reinaldo Cherubini antes da nucleação, a foto abaixo e a foto acima depois da nucleação. O que eu quero mostrar com isso? Que houve demanda de recursos financeiros num grande montante, sim, porque teve que haver uma aplicação grande de recursos. Ali a Ângela Pellegrini Paludo, que recebeu grande parte dos alunos do Gramadinho antes da nucleação e depois. Então, essas fotos foram cedidas pelas próprias escolas. Ali tem a foto da Caetano Polezelo, lá no Rio Branco, em tempos que ainda eles usavam os pavilhões da Sultepa, né? E depois da nucleação, então, a escola hoje, como está, os mapas localizando as escolas multisseriadas e as escolas que nuclearam, então, esses alunos. Uma síntese geral, então, da minha pesquisa, as conclusões que se chega, né, do meu estudo, que não é um apontamento de dizer foi totalmente ruim, foi totalmente bom, não.
Teve pontos positivos, muitos, mas teve também alguns que foram pontos negativos. Né, a questão do pertencimento do aluno, né, no seu núcleo, na sua comunidade, mas teve outros tantos pontos, que, claro, demoraria muito eu ficar, né, explanando todos, que foram pontos positivos, o contato com a tecnologia, a prática pedagógica diferenciada, mas aí nós temos um outro contraponto. O aluno estava em 3 séries numa sala de aula, enquanto um ouvia o conteúdo de uma série, já ia assimilando o conteúdo, entende? Então eu faço um paralelo, né, finalizando então, para responder a questão, né, de como ocorreu o processo, né, eu faço um contraponto dos pontos positivos e os pontos negativos. Então a pesquisa ela não vem para apontar foi péssimo, foi ótimo, não. Foi bom em tantos aspectos, mas também não foi tão bom em outros aspectos, né? Tá certo. E agora, então, chegando ao final do nosso programa, eu gostaria de te questionar sobre a experiência de fazer esse mestrado. A imersão no mestrado foi um período intenso, foi uma prática, assim, intensa de pesquisa, de estudo, de aprofundamento teórico, metodológico, contato com a comunidade. Nesse tempo eu precisei de muitas pessoas, eu busquei muitas pessoas. Toda essa minha pesquisa, ela teve a metodologia que girou em torno de análise de fotos, né? Eu procurei pessoal do museu, arquivo passivo da SME, eu analisei leis, documentos das próprias escolas, fui conversar com o pessoal da comunidade, fiz as entrevistas com ex-gestores, com ex-professores, com ex-alunos. Então, toda essa gama de busca, né, isso demanda um tempo, isso demanda um gás, uma energia, mas que eu posso chegar hoje e dizer, isso vale a pena. E como eu já coloquei em outros momentos, o professor deve se permitir, sim, cursar um mestrado. É uma experiência extraordinária. Nós temos hoje uma nova turma de mestrado sendo aberta e até fevereiro, março, terão as inscrições estendidas, se caso algum professor tiver interesse, e com certeza vai ser sucesso também, porque nós temos muito ainda a pesquisar. Como eu coloco no meu trabalho, Nova Prata, na área da educação, carece ainda de muita pesquisa. E eu sugiro, no meu trabalho, e vou sugerir também aqui, né, a questão da escola Reinaldo Cherubini, situada no Retiro, desde lá do tempo de Capoeiras, no início, né, da formação do nosso município. A questão do Grupo Escolar Tiradentes, uma pesquisa envolvendo a professora Adelina Cherubini Tomedi, que foi uma das primeiras professoras que contribuiu muitíssimo para a educação de Nova Prata. Entre outras, a própria escola Caetano Polezelo, né, que passou por vários prédios, e tem uma história também muito importante, muito interessante. Então, isso só se falando de escolas e, né, alguma coisinha assim, a congregação do Puríssimo Sagrado Coração de Maria, que teve uma das escolas instaladas aqui, que é aquela foto famosa que a gente vê na frente do museu. Então, tem assim, para pesquisa na área de história, tem muitos assuntos. Então, foi uma experiência incrível e eu sou muito grata por ter participado, por ter concluído. Fico feliz e chego ao final dizendo minha missão está cumprida, então, nesse sentido. Maravilha. Gostaria de te agradecer, parabenizar por esse trabalho, e ouvindo tudo isso dá uma nostalgia, porque eu digo, eu não participei da série multisseriada, mas eu lembro das minhas primas falando, porque hoje, inclusive, a gente está muito
tô lá por um tempo na Vila Seca, lá em Nova Bassano, e lá tinha uma escolinha no lado onde tinha onde o pessoal tinha a questão multisseriada. E eu lembro delas comentando, eu dizia, mas como assim? Mas como? E sempre, depois que eu fiz magistério, tem todo... Então, lembrar de tudo isso, dizer, gente, como era diferente, mas como isso a gente precisa saber também para valorizar a história como ela foi, também para a gente ter como exemplo de dizer, nós precisamos cada vez mais estar de uma forma melhor, ou valorizando o que se passou e valorizando os nossos professores também, né? Então, as escolas multisseriadas, na verdade, esse processo de nucleação, ele contemplou todas as escolas municipais que hoje estão funcionando, porque todas elas receberam. Eu não coloquei todas no trabalho em função do foco da minha pesquisa, coloquei as principais, né? Até porque os entrevistados foram falando, daí para contextualizar eu fui já puxando as imagens, os assuntos e pesquisando um pouquinho mais. Mas Aguerino Somavila também recebeu. Então, todas elas foram impactadas pelo processo de nucleação. Tá certo. Porque aí vem o transporte escolar, aí vem toda uma questão de investimento financeiro, aí vem uma questão de deslocamento do professor dessas escolinhas para as escolas maiores. Nem sempre o professor acompanhou esses alunos. O aluno pensa numa escola onde tem 10, 12 alunos, vai para uma escola que tem 200, 300 alunos, 400, né? E sem contar que eu começo a pensar agora em algumas questões que são, então, a nível região, porque pensamos em André da Rocha, que hoje lá eles fazem 700 quilômetros diários para buscar as crianças em casa e poder levar para casa todos os dias, porque tem a questão de todos irem até o centro da cidade para estudar. E aí a gente entende também a questão que precisa ter cada vez mais esse incentivo e saber que a questão financeira ela é envolvida diretamente, né? 700 quilômetros diários eu não imaginava, e eu cheguei a procurar os limites de André da Rocha para ver, e sim, faz todo sentido esse número, né? Nossa. Mas é isso mesmo. Veri, muito obrigada. Pensar num assunto como esse e trazer a Sônia para falar foi incrível. Obrigada mesmo. E até por toda a pesquisa dos relatos e tudo mais. Eu que sempre te agradeço, né, por participar desse espaço tão importante, como eu disse primeiro. A gente realmente aprende muito em cada entrevista, porque a gente acaba conhecendo profissionais e valorizando ao mesmo tempo profissionais da nossa terra, né? Aqui, como a Conecta é muito nossa, vamos valorizar os nossos profissionais também. Com certeza. E parabenizo a Sônia pelo trabalho maravilhoso que ela fez. Vamos falar de novo, Sônia, sim, você deve escrever um livro, já tem ali mais da metade do livro escrito. Não desista, porque é uma contribuição valiosa que você vai deixar para todos. Tem que fazer esse resgate, sim, dessas histórias incríveis, dessas pessoas que foram maravilhosas e que mudaram a vida de uma sociedade, de uma comunidade, e até fazendo um gancho de o professor era valorizado naquela época, a educação era valorizada naquela época. Vamos mudar o nosso pensamento e valorizar os professores, a educação hoje. E eu já falei aqui várias vezes que os governantes que não investirem em educação não terão sucesso, porque tudo envolve educação. Educação é a base de tudo, e a gente precisa da educação para o desenvolvimento total e geral de uma sociedade. Então, parabéns, Sônia, muito obrigada por contribuir com o nosso espaço, por trazer todo esse conhecimento, por todas as horas que você dedicou para essa pesquisa. E sucesso, o professor tem que estar sempre se atualizando, né? E é isso que você está fazendo. Eu é que agradeço. Obrigado pela oportunidade, estou à disposição. E seguimos, né? Seguimos aprendendo, seguimos lutando pela educação, né? O professor é bravo, o professor é guerreiro, o professor não desiste jamais. É isso aí. E a nossa hora também vai chegar, né? Isso aí. Então, só tenho que agradecer também, Laura, às lojas Rubens que me vestem nos programas Algo a Mais. Mandar um beijo, então, para Nayara e para Ju, e muito obrigada por esse look colorido, né, de hoje e de todos os programas Algo a Mais. Super em alta. E a Veri tá uma menina. Tá. Olha, acho que vou usar mais vezes,
usar, que não. lindo, velho. Pode usar sim. Então, pessoal, agradecendo as meninas que estão aqui comigo, agradeço a você que está em casa, nos acompanhou, convido para continuarem na programação da Conecta Mais. Não esqueçam da festa de Réveillon do dia 4 de dezembro na Sociedade Grêmio Pratense. Corre, liga e faz a tua reserva. A cada 4 ingressos, uma espumante está garantida para os teus amigos. Então, pessoal, fica conosco e até amanhã às 7 horas da noite. Até!